Senhoras e senhores, trolhas e mineradores, aldeões e creepers escondidos, sejam muito bem-vindos à 23ª edição do jornal mais respeitado e temido do mundo cúbico, o vosso, o nosso, inigualável JDD. Depois de dias intensos de construção, conspirações e blocos mal colocados, voltamos com mais uma edição recheada de muitos animal dentro de uma shank, o homem mais odiado de Trolhopolis, novos escravos e muito mais, além da melhor notícia que provavelmente a JDD conseguia arranjar. Inventário cheio. Então sentem-se num bloco de feno, respirem fundo, e vamos às notícias. Já passou, mas quem esteve por lá não esquece, houve um tempo em que um único shank em Trolhopolis foi palco de um fenómeno raríssimo e ligeiramente caótico. 32 animais conviveram, ou sobreviveram, no mesmo espaço, criando uma das maiores concentrações de vida não humana já vistas no servidor. A lista dos 32 animais eram 9 galinhas, 9 porcos, 8 ovelhas, 3 cavalos, 2 vacas e infelizmente um gato perdido e abandonado. Na altura, a situação causou espanto, algumas risadas e muitas quedas de FPS aos jogadores que ousavam aproximar-se. Era impossível passar por lá sem ouvir um concerto simultâneo de grunhidos, relinchos, cacarejos e miados existenciais. Felizmente, ou infelizmente, para os mais nostálgicos, a superpopulação foi resolvida. Alguns animais foram realojados, outros libertos e o gato, bom, o gato continua a algures, provavelmente a dominar secretamente uma aldeia. Hoje, esse shank vive em paz, com espaço livre para respirar, cultivar, e talvez, um dia, recomeçar a loucura. No passado, no dia 30 de maio de 2025, Chip lançou um vídeo especial onde nos leva numa visita guiada por toda a cidade de Trolhopolis. Com imagens detalhadas, transições suaves e uma banda sonora que nos faz sentir dentro do servidor, o vídeo mostra a evolução, as construções épicas e os cantinhos esquecidos que fazem parte da identidade da cidade. Vamos relembrar aqui um pequeno excerto desse vídeo memorável. Trolhopolis está a tornar em uma linda cidade, só falta saber em que país fica Trolhopolis. Vamos deixar o governo responder a esta pergunta. Em mais um momento clássico de humor trolhense, Tommy surpreendeu os cidadãos com uma imagem peculiar acompanhada de uma frase que já entrou para o rol das melhores deixas do servidor. Na imagem, apareciam dois jogadores bem conhecidos, Zmota Pasteleiro, assumidamente pasteleiro, pelo menos no nome e pão aleatório, cujo nome já diz tudo. E foi aí que, para ter mais contexto neste piada, Tommy diz o seguinte: já temos o pasteleiro e o pão aleatório, falta a farinha e o fermento. A frase rapidamente se espalhou pelos chats e sinais espalhados pela cidade, com alguns jogadores já a brincar com a ideia de fundar a pastelaria municipal de Trolhopolis. Zmota não comentou sobre a piada, mas o pão aleatório riu-se à piada, mas a comunidade já agradeceu o conteúdo leve, saboroso e com cheirinho a fornada. O cidadão Mateus passou por momentos complicados, quando a sua farm de ouro e XP sofreu uma falha inesperada. Os zombie piglins começaram a escapar da estrutura, espalhando-se pela área e causando ligeiro caos, e muitos sustos. Estava tudo controlado, até eles começarem a sair em fila, como se fossem fazer uma revolta, disse Mateus, visivelmente abalado. Mas o que podia ter sido uma crise de proporções cúbicas teve um final feliz, graças à rápida resposta dos cidadãos de Trolhopolis, que se uniram e resolveram o problema quase de imediato. Com reforço nas barreiras, redirecionamento dos spawns e algumas espadas encantadas à mistura, a situação foi totalmente controlada e a farm voltou a funcionar em plena segurança, eficaz e sem fugas. É nestes momentos que vemos o verdadeiro espírito de Trolhopolis. A farm de Mateus continua agora a produzir ouro e XP com eficiência e sem piglins turistas a vaguear pela cidade. Um acontecimento insólito marcou os arredores do terreno de Only, quando um aldeão solitário foi visto a vaguear sem rumo, sem casa, sem cama e com uma estação de trabalho, mas sem ferramentas decentes para exercer a sua profissão. Testemunhas dizem que o aldeão estava visivelmente confuso e mal equipado, a tentar cumprir os seus deveres com dignidade, mas isso não foi suficiente para sensibilizar Only. A resposta foi clara, direta e fatal.
Only tratou de o eliminar com rigor absoluto. Para comprovar o feito, publicou uma imagem dupla, uma com o aldeão vivo e confuso, e outra com apenas um rastro de fumo. Um desaparecimento digno de um truque de mágica. E quando questionado sobre o paradeiro do aldeão, Only respondeu de forma sucinta e, questionavelmente, tranquila: era mágico, desapareceu. A comunidade dividiu-se entre risos e inquietação, mas muitos reconheceram que, em Trollpolis, os aldeões vivem em constante instabilidade laboral. Durante uma visita casual pelos arredores de Trollpolis, Mateus fez um elogio que rapidamente se espalhou pela comunidade: na minha humilde opinião, o terreno mais bonito. O comentário referia-se ao encantador e elegante terreno da cidadã Rochinha, conhecido por ser inteiramente decorado em tons de rosa, com construções que combinam estilo, criatividade e uma estética única no servidor. O terreno destaca-se entre todos não só pelas cores vibrantes, mas também pelos detalhes cuidados, organização impecável e aquele toque pessoal que só Rochinha sabe dar. Mas infelizmente a Rochinha não escreveu nem um obrigado ao Mateus. O cidadão pão aleatório passou por um pequeno contratempo técnico ao tentar ativar um beacon, sem sucesso. Apesar de todos os blocos estarem corretamente colocados e o cristal brilhar com esperança, o raio teimava em não aparecer. Depois de alguns minutos de dúvida e introspeção cúbica, o cidadão descobriu a origem do problema: uma mob farm estava construída mesmo por cima do beacon. A luz divina não atravessa blocos exceto o vidro. Apesar que pão aleatório pediu ajuda, conseguiu perceber o erro e resolveu sozinho, desmontando parcialmente a estrutura por cima do beacon e permitindo finalmente que o feixe de luz brilhante subisse ao céu. Após um longo período de ausência, o cidadão Sukuna fez um inesperado regresso a Trollpolis, gerando entusiasmo entre alguns dos mais antigos membros da comunidade. Durante breves momentos, parecia que o jogador iria voltar à ação, retomar projetos antigos e talvez até marcar presença regular, mas infelizmente, o entusiasmo durou pouco. Sem grandes explicações ou sinais visíveis de atividade, Sukuna voltou a desaparecer, deixando apenas um rastro de interrogações e saudades. A comunidade aguarda, com esperança e sem pressa, que um dia Sukuna possa regressar de forma definitiva e quem sabe com novos planos, ideias e aquela presença marcante de outros tempos. A JDD tem o prazer de anunciar os cidadãos mais destacados do mês de maio, reconhecidos pelo seu empenho, presença e contributo para o servidor. Primeiro lugar, Noza. Com uma atividade constante, dedicação em vários projetos e presença notável na comunidade, Noza conquistou o primeiro lugar com todo o mérito. Segundo lugar, Johnny Couto. O cidadão Johnny Couto garantiu o segundo lugar com o seu trabalho incansável, criatividade em construções e espírito colaborativo. Terceiro lugar, Ferraz. A fechar o pódio, Ferraz demonstrou empenho, esforço e grande evolução no mapa, sendo uma presença cada vez mais forte e reconhecida. Estes jogadores representam o melhor de Trollpolis pois tiveram dedicação, diversão e espírito de comunidade, declarou um responsável da administração. Parabéns aos 3 cidadãos. O servidor agradece o vosso contributo, e mal podemos esperar para ver quem se destacará em junho. O cidadão Johnny 11 Couto tem vindo a mostrar uma evolução notável na cidade, conquistando o respeito e a admiração da comunidade. De construções impressionantes a uma participação ativa em projetos e eventos, Johnny 11 Couto promete ser um dos pilares fundamentais do futuro de Trollpolis. Nos últimos meses, o cidadão Black Ninja tem vindo a demonstrar uma evolução notável na cidade de Trollpolis, tanto em termos de construção como na sua participação ativa na comunidade. Conhecido pela sua persistência e vontade de aprender, Black Ninja tem surpreendido muitos com a qualidade crescente das suas obras. Desde pequenos projetos pessoais a colaborações em grandes construções, o seu empenho é evidente. A sua evolução é vista como um sinal positivo para o futuro de Trollpolis, onde jovens cidadãos como ele têm um papel fundamental na manutenção e crescimento da cidade. Com esta trajetória promissora, Black Ninja é apontado como uma das grandes promessas da cidade, com um futuro que promete ainda mais conquistas e destaque. Em Trollpolis, onde a camaradagem e as parcerias fazem toda a diferença, o cidadão JP Gamer tem expressado recentemente uma grande saudade do seu colega de terreno, Diogo. Durante meses, os dois trabalharam lado a lado, partilhando ideias, blocos e até aventuras pelo mapa da cidade. A cooperação entre ambos tornou-se uma referência para muitos outros cidadãos, mostrando que a união faz a força. A comunidade de Trollpolis sabe bem o valor das parcerias e espera que este reencontro aconteça em breve, para que os dois cidadãos possam retomar os seus projetos com a energia e criatividade que sempre os caracterizaram.
Enquanto isso, JP Gamer continua a manter o terreno, guardando a esperança de que o amigo regressará para novas conquistas. Numa reviravolta inesperada nos corredores de Trolhpolis, o cidadão Striga acabou por se tornar, digamos, o escravo do também conhecido cidadão João. Segundo fontes próximas, esta nova dinâmica nasceu de um acordo curioso, onde Striga terá ficado responsável por várias tarefas para João, desde a construção de estruturas até a gestão de recursos, numa espécie de serviço comunitário que promete dar muito que falar. Agora é o João que manda, e o Striga é quem trabalha, mas tudo com boa disposição e alguma cumplicidade, conta um observador que tem acompanhado de perto esta relação. O que terá levado Striga a esta situação? Resta saber se foi uma aposta, uma brincadeira, ou mesmo uma estratégia para impulsionar projetos maiores na cidade. A comunidade está atenta e divide-se entre quem acha esta parceria divertida e quem já prevê grandes aventuras, ou batalhas, para os próximos dias. Fica a questão no ar: será que Striga irá manter este papel por muito tempo ou conseguirá recuperar a sua independência em breve? A JDD vai continuar a acompanhar esta história de perto. Durante uma das suas aventuras pelo vasto mapa da cidade, o cidadão Black_Ninja teve um encontro bastante especial. Deparou-se com um esqueleto equipado com uma armadura de diamante. Intrigado com a raridade do acontecimento, Black_Ninja não hesitou em perguntar aos outros cidadãos se este tipo de monstro era frequente. Foi então que Ferraz entrou em cena para esclarecer a dúvida de Black Ninja. A chance de encontrar um esqueleto com armadura de diamante é de apenas 0,04%, explicou Ferraz, mostrando o conhecimento detalhado que tem do jogo. Portanto, diria que sim, é mesmo algo raro e digno de registro, acrescentou. Este tipo de encontros é um lembrete da diversidade e surpresa que a cidade de Trolhpolis reserva para todos os seus cidadãos aventureiros, incentivando a exploração e a persistência. Parece que o cidadão Pantufa recebeu recentemente a temida e poderosa tag de suspeito, atribuída aos cidadãos que fazem asneiras pela cidade. No entanto, até ao momento, ninguém sabe ao certo qual foi o motivo para Pantufa ser marcado com esta tag. O mistério paira no ar. Sendo a JDD uma parceira próxima do governo da cidade, iremos fazer todos os possíveis para ser os primeiros a descobrir a verdadeira razão por trás desta suspeita, claro, partilhar a informação com todos os cidadãos. E, claro, como a JDD tem um carinho especial pelo Pantufa, esperamos que ele mantenha a tag de suspeito durante algum tempo, porque ninguém gosta de uma cidade sem um pouco de diversão e mistério. E para terminar este jornal em grande, vamos falar sobre o cidadão da semana. Embora a JDD tenha feito uma pausa temporária, o que realmente importa é que os cidadãos da semana não pararam de se destacar, e continuam a ser devidamente registados e acompanhados. Temos vários novos nomes a surgir e que serão apresentados ao longo dos próximos jornais. Antes disso, vamos relembrar como está atualmente a tabela de pontuações. Em primeiro lugar, com 3 pontos cada, estão os cidadãos Ferraz, Johnny e Noza. Em segundo lugar, com 1 ponto cada, seguem Catra e Tommy. Relativamente ao jogador mais ativo desta semana, o destaque vai para o cidadão Ferraz, que assumiu a liderança com 4 pontos. Assim, a tabela atualiza-se da seguinte forma: primeiro lugar, Ferraz com 4 pontos. Segundo lugar, Johnny e Noza com ambos 3 pontos e em terceiro lugar, Catra e Tommy com ambos 1 ponto. A competição está renhida e a comunidade aguarda com entusiasmo as próximas revelações dos novos cidadãos da semana, numa corrida que promete muito dinamismo e empenho. E se tu queres aparecer da tabela terás de destacar em uma semana e poderás ter aqui o nome. Se quiserem ver a tabela de forma online, iremos deixar um link na descrição deste jornal da tabela dos cidadãos da semana. E assim chegamos ao final deste jornal. Obrigado a todos os cidadãos que nos acompanham e fazem de Trolhpolis um lugar cada vez mais especial. Continuem ativos, construam, explorem, acima de tudo, divirtam-se. Fiquem atentos ao próximo jornal, que vem recheado de novidades e surpresas. Até já, e viva Trolhpolis!